Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Quem está feliz aí, dá um glória. Deixa eu ver, se tem pentecostal, quando você ouvir alguém dando glória, você reage dizendo aleluia, né? Deixa eu ver, glória. Maravilha, é sempre bom poder retornar a Brasília. Feliz em conhecer a igreja de vocês hoje aqui. É uma honra, eu tenho certeza que foi o Senhor quem preparou esse dia. Como disse o salmista, este é o dia que o Senhor fez. Eu queria que você entendesse isso. Um dia como esse é um dia que já está pronto na agenda de Deus. É só a gente se dispor para usufruir daquilo que o Senhor já tem determinado sobre esse dia, sobre essa noite. Eu não sei como foi ao longo do seu dia hoje, mas eu sei que o Senhor há de coroar essa noite de tal maneira que Ele fará com que tudo que você passou ao longo desse dia tenha valido a pena até que você chegasse a esse lugar. Se você compreende isso, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer assim, ó, ainda bem que eu vim. É 1, é 2, é 3, diga! E foi o Senhor quem te trouxe. Pode ter certeza que foi o Senhor quem trouxe você aqui. Homens não fazem essa obra. Essa obra é do Espírito Santo. É Ele que convence. Talvez você está aqui achando até que veio pela insistência de um, pelo convite de outro. Mas não, irmãos, a nossa carne, voluntariamente para Deus, ela não opera nada que seja para a glória do Eterno. Quando a gente é capaz de fazer o que nós estamos fazendo aqui essa noite, isso é obra do Espírito Santo. Que obra é essa, Camila? Estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Foi o Senhor quem fez isso. Glória a Deus. Deus abençoe a essa igreja, aos bispos, pastores. Feliz de estar numa igreja de oração. Eu já estou sabendo que esse culto tem para mais de 30 anos, né? E é um culto marcado por oração. Irmãos, eu fiquei tão feliz hoje quando eu vi aquele casal de pastores subindo, e aí ele orou, depois ela orou. Rapaz, eu falei, Deus, que saudade que eu estava de mais orações na liturgia do culto. Rapaz, que culto bendito. Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus. Eu tenho dito isso já há algum tempo, até postei isso hoje no meu history, que uma coisa, gente, é a gente falar sobre Deus. Eu vou fazer isso aqui agora, pregando a palavra. Eu vou falar de Deus. As palavras que eu vou falar estão na Bíblia. Aquilo que eu vou falar refere-se a dizer sobre quem Deus é, não sobre quem nós somos. Então eu vou falar de Deus aqui agora. Isso é bom. E a palavra de Deus é viva. Enquanto eu estou falando de Deus, eu, na condição de alguém que está pregando, eu tenho a condição e a possibilidade de, através do uso e da instrumentabilidade dessa palavra, ou seja, falando de Deus, abençoar, alcançar, transformar a vida de muitas pessoas que vão ouvir o que eu vou falar sobre Deus. Eu queria muito que você entendesse que isso é uma coisa. Você que está em casa aí, a gente está transmitindo online, não está? Isso é uma coisa. Agora, eu falar sobre Deus não muda a minha vida. Pode mudar até a tua, mas a minha não determina que muda. Porque o que muda a nossa vida não é falar sobre Deus, não é falar de Deus, mas é falar. Há uma diferença. Quem você acha que naquele grande dia... Isso aí é a guitarra? É a guitarra? De vez em quando tu dá um gemido. Fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Ministério de louvor, fica à vontade também. Pode sentar, daqui a pouco a gente sentido de novo. Não vai embora não, fica na minha vista. Fica por aqui mesmo, vai dando um glória a Deus junto comigo. Você da bateria, viu que Deus pegou a gente? Não dá uma de sóbrio não. Vem na loucura, tá? Você também, fica à vontade. Tudo que tem fôlego. Então veja.
Quem você acha que naquele grande dia vai ouvir assim, ó: em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu curei. Gente, um ímpio que não é provido de dom, que não é provido de vocação, quem cura, o homem ou Deus? E isso tem que estar no exercício de um dom. Então, para o homem ter alguma coisa em nome de Deus, Deus tem que ter dado para ele, sim ou não? Agora, dom determina a salvação de alguém? Você pode fazer uso no exercício do dom e mesmo assim não estar tendo uma vida que vai te garantir a eternidade, sim ou não? Não é isso? Então vamos lá, quem você acha que naquele grande dia vai ouvir assim, ó: em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas? É o ímpio que está lá fora? É o ateu? É o cara que não quer saber de Deus? Estou dando aqui exemplos e categorias. Você acha que são essas pessoas que vão ouvir aquelas palavras naquele grande dia? Quem você acha que vai ouvir isso aí, gente? Quem está curando, quem está fazendo maravilha, quem está pregando, tem que estar no exercício do uso do dom ou de alguma coisa para ouvir essa palavra. Porque eles não vão dizer, de acordo com as palavras de Jesus: em teu nome eu tentei. Eles não vão dizer isso. Em teu nome eu fingia. Não, em teu nome eu curei. Então curou mesmo. Em teu nome eu preguei. Eu estou agora estendendo a atuação. Eu salvei, eu dirigi culto, eu cantei, eu pastoreei. E nada disso determina, irmão, porque não é sobre o quanto você é capaz de falar dele, é o quanto você se dedica a falar. Tua comunhão, teu relacionamento com Deus, é isso que determina. É a nossa relação, é a nossa intimidade com Deus. Estou falando besteira ou tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí vem a pergunta que não quer calar: está falando com Deus? A maioria de nós fala de Deus até o dia inteiro. Fala de Deus com os amigos, fala de Deus no WhatsApp. A gente vê um acontecimento e diz: rapaz, isso aí é coisa de Deus, é coisa que Deus faz. E tudo isso é muito bom, mas eu preciso lhe falar a verdade: que a nossa liturgia, não só no culto, mas que a nossa vida dentro de casa não seja terceirizada por ouvir mensagem no YouTube. Não seja terceirizada por ficar sempre esperando que alguém ore por nós. Porque naquele grande dia isso não será o suficiente, porque não é o quanto eu falo dele, mas o quanto nesse tempo eu me dediquei verdadeiramente a falar com ele. E não foi para isso o sacrifício de Cristo? Para nos ligarmos novamente ou diretamente a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então não subestime o tamanho do poder que o Senhor nos confiou. E Camila, por que você está dizendo isso? Porque eu percebi aqui numa atmosfera espiritual que para alguns receber a oração é maravilhoso, mas é muito fastigante, né? 2 minutos de oração parece 2 horas. Vou falar como Deus está mandando, é porque tu está sem fluxo, tu fica pesado. Agora quando você tem fluxo de oração, 2 horas parece 20 minutos. Você não quer sair daquele lugar? Camila, já abriu a Bíblia, já começou a pregar? Não, mas eu não vim aqui trazer um sermão, eu vim aqui falar o que Deus quer que seja dito. E Ele está falando conosco nessa noite. Glória! Quem entendeu, diga amém. Vamos para a segunda mensagem da noite. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4. Oh glória. Evangelho de Jesus. Quem trouxe Bíblia aí, diga. 12 pessoas. Quem ainda anda com Bíblia na mão? Eu vou deixar para falar disso outro dia. Muita coisa para um dia só. Irmãos, andar com esse livro é um privilégio. A palavra de Deus é a palavra de Deus aonde quer que ela esteja. Amém ou não amém? Amém. Seja pintada numa parede, escrita num papel ou num aplicativo. A palavra de Deus é a palavra de Deus aonde quer que ela esteja. Então isso aqui não é uma crítica, é uma dica.
Que hoje em dia o politicamente correto deixou as pessoas tão chatas que a gente já tem que pedir desculpa antes de falar o que quer dizer. Irritação, chatice, gente me mata. Sem paciência, sem paciência. Então preste atenção, a palavra de Deus é a palavra de Deus aonde ela estiver. Se isso não fosse verdade, logo que aquele grupo extremista que havia saído da América e retornou, me ajude a lembrar. O Estado Islâmico, mas tem um nome, como que a gente fala? Isso! Não vou reproduzir no microfone, mas todo mundo ouviu, porque às vezes esse tipo de coisa derruba o vídeo no canal. Mas quando esse grupo voltou a exercer o poder, logo na primeira semana, eu nunca mais vou esquecer dessa notícia. Logo na primeira semana, 2 mulheres foram decapitadas em praça pública, porque elas tinham um aplicativo da Bíblia Sagrada no smartphone. Então isso prova o que eu estou dizendo. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar. Aonde ela estiver, ela é a palavra. Então volto a dizer, o que eu vou dizer agora não é uma crítica, é uma dica. Você acha que alguém que está disposto a morrer para não negar a Deus, por estar carregando a palavra num aplicativo, não gostaria de ter o privilégio de carregar esta palavra num livro? Sim ou não? Andar com a Bíblia não é uma questão só de necessidade, é uma questão de honrar um privilégio. Se esse livro não fosse tão importante quanto de fato ele é, por quê? Porque todas as vezes que alguém quer fazer uma reformulação na sociedade, não começa por alguns clássicos como O Pequeno Príncipe, ou alguns outros que são mundialmente famosos e conhecidos, mas sempre começam por esse. Quando Hitler desenvolveu a ideia de promover uma raça ariana, o primeiro livro que era alvo nas bibliotecas era a Bíblia Sagrada. Eu me lembro que quando eu me converti, eu demorei a sair de casa com a Bíblia. Eu colocava ela ou na bolsa da minha mãe ou na bolsa de algum amigo que fosse crente, porque eu sabia que se me vissem com a Bíblia na rua, iam saber que eu estava indo para a igreja, e eu tinha vergonha de ir para a igreja, porque para mim ser crente era cafona. Para mim ser crente era dar o atestado de otarice. Então eu não queria que ninguém me visse com a Bíblia. E eu percebia que outras pessoas desenvolviam o mesmo comportamento, colocando a Bíblia em sacola, para que ninguém visse. Por quê? Porque não é apenas um livro, é um símbolo. E eu percebo a gente diminuindo o privilégio de uma liberdade que a gente pode usufruir isso. Então eu vou dizer pela 4ª vez, não é uma crítica, é uma... Ande com a sua Bíblia quando você vier para a igreja. Usa ela, folheia ela, gasta ela, sente ela, sabe? Esse aqui é incompetitivo, insubstituível, é único. Eu já disse isso certa feita, mas vou dizer de novo. Rui Barbosa não exercia o mesmo nível de cristianismo que a gente exerce hoje. Então eu não estou falando de protestantismo, mas tão somente de cristianismo. E como grande filósofo, e entre outros atributos que ele tinha para ser ouvido pela sociedade como um todo, independente de nicho, Rui Barbosa disse algo que me maravilhou. Ele dizia o seguinte ao ser questionado sobre que lugar a Bíblia deveria ocupar numa biblioteca. E ao perguntarem para ele qual era o lugar ideal para botar a Bíblia, ele respondeu a levar os questionadores a pensarem do jeito que ele respondeu, dizendo: coloque ela onde quiser, para poder fazer parecer que ele estava desdenhando, mas na verdade era o contrário. Coloque ela onde quiser. E aí ele continuou e disse: pode colocar ela onde quiser. Por quê? Se colocar no fundo de todos os livros, será a base de toda inscrição que vale a pena. Se colocar no meio, será o centro de tudo aquilo que já foi dito. E se colocar no topo, será a coroa de tudo aquilo. Oh, gente, alguém entendeu o que é que ele quis dizer? Aleluia! Meu Deus! Os privilegiados, levantem, levantem, levantem.
Levantem os privilégios. Ô Camila, mas aí quem não trouxe vai ficar chateado. Cada um com a sua consequência. Eu trouxe a minha. Quem trouxe, exerce o privilégio. Exerce o privilégio. Rapaz, eu sou da época que Bíblia era artigo de presente, não só para estudo, mas para ir para a igreja, para levar para a igreja. Eu particularmente uso muito a minha por 2 motivos. Primeiro, porque Spurgeon diz que quando você encontra a Bíblia de alguém caída aos pedaços, provavelmente ela pertence a alguém que está inteiro. Segundo, porque eu tenho pavor de um dia acontecer alguma coisa tecnológica e por algum motivo como esse que a gente viveu recentemente, politicamente falando agora, com aquele aplicativo onde a gente podia expressar determinadas opiniões. E eu tenho medo de acontecer alguma coisa como no Afeganistão, por exemplo, e de repente por algum motivo, sobre o respaldo de que isso ou aquilo é laico, a gente perder esse acesso. E aí eu penso assim, mano, já pensou eu, uma serva de Deus, frequentando a igreja, e de repente alguém diz assim, abra sua Bíblia no 1º livro dos Reis, e eu para lá e para cá, porque me desabituei aonde ficam os textos, de tanto só digitar na lupinha e aparecer. Aí eu penso, rapaz, a minha cara já queimava quando eu comecei a caminhar e o povo abria rápido e eu tinha que ir lá no índice e ver qual era o número da página, porque o apóstolo Paulo orientou, ele disse, procura apresentar-te ao Senhor teu Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Coisa linda é quando a gente vê um crente que fala, abre a Bíblia em tal lugar, ele vai lá, tchapá. As nossas gincanas de antigamente tinha esse exercício. Botava os 2 grupos. Irmão, o pau cantava, mas era crente. Porque gincana a gente esquece das coisas, a gente quer ganhar. E eu me lembro que ficava um grupo de um lado e um grupo do outro. E aí dizia assim, qual era o exercício? Falava o livro, aí falava livros mais difíceis, né? Falava o livro e aí quem abrisse a Bíblia primeiro ia pontuando na gincana. Vamos voltar a fazer essas brincadeiras aí para ver o que acontece. Não é? João capítulo 4. Vou ver agora, olha lá. Vai. Vamos lá, gente. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu queria, pela misericórdia, compartilhar um pouquinho com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Versículo 3 em diante, diz assim o texto. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. Todo mundo aqui sabe o que é a hora sexta? Que hora é a hora sexta? Meio-dia. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e era quase meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Jesus disse o que, gente? Dá-me de beber. Isso. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E respondeu-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Pois judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Eu queria que você guardasse essa palavra, completa para mim, para você não esquecer. Olha o que Jesus disse para ela. Quando eu parar, você completa. Jesus disse para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber.
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará brotar nele uma fonte que jorra água para a vida eterna. Diga amém por essa palavra. Diga amém por essa palavra. Oh, aleluia. Veja bem, João é enfático na sua escrita acerca da sua observação pessoal do que levou Jesus a entrar em Samaria. Qualquer judeu que fosse fazer aquela viagem, obrigatoriamente, praticamente, a faria em 6 dias. Qualquer outro judeu a faria em 6 dias. Por quê? Você viu na hora que ela respondeu Jesus dizendo assim, ó: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. E aí entre parênteses João vai escrever: porque os judeus não se dão com os... Então vamos lá, são os samaritanos que não se dão com os judeus? Não, são os judeus que não se dão com os samaritanos. Então, em razão disso, todas as vezes que um judeu saía da Judéia e queria chegar na Galileia, as montanhas que cercam Samaria ficavam bem no meio do caminho. Então, a Judéia está aqui nessa caixa de retorno, a Galileia está ali naquela outra caixa de retorno, e essa mesa aqui é quem? Samaria. Dentro de uma geografia lógica, ocorria o seguinte: o judeu vai sair aqui da Judéia para ir lá na Galileia, ele vai dar toda uma volta em Samaria para não ter que topar com nenhum samaritano, porque judeus não se dão com os... Só que esse não se dá não significa antipatia. Esse não se dá é asco mesmo, é aversão, é nojo. Para o judeu, o samaritano não era considerado gente, raça humana, era considerado bicho. O termo cão, utilizado nesse contexto, não é o tipo de xingamento associado a bullying. É o tipo de xingamento onde dentro daquele contexto cultural tinha um peso muito grande. Era uma maneira de dizer: eu não te considero gente. Então essa era a pior ofensa verbal que um ser humano poderia fazer a outro naquela época e dentro daquele contexto. Então, para não ter que topar com nenhum samaritano no meio do caminho, eles tinham que dar uma volta na montanha. Aqui está a montanha, deixa eu ver que você está comigo. Se você está comigo, que lugar é aquele ali? Que lugar é aquele ali? E ali? E Jesus queria chegar onde? Hã? Tem gente falando em Samaria. Jesus queria chegar onde? E no meio, bem no meio, quem estava? Região montanhosa. Então, para não ter que topar com nenhum samaritano, qualquer judeu dobra o período dessa viagem. E ao invés de fazer essa viagem em 3 dias, que seria o cronograma ideal, passando pelo meio da província de Sicar, essa pessoa acaba tendo que dobrar a viagem e fazer a viagem em 6 dias. Porque ela acabava tendo que levar mais bagagem, mais coisas, tudo para não topar com nenhum samaritano. Um judeu convicto não vai comprar água com samaritano, não vai comprar comida com samaritano. Então vamos lá, a mala que a gente arruma para fazer uma viagem de 3 dias é uma, sim ou não? E a mala para fazer uma viagem de 6 dias é outra, sim ou não? Quem lembra de Jesus contando da parábola do bom samaritano? Alguém lembra? Ele fala dentro daquela narrativa, e não é à toa, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, historicamente falando, de certa maneira Jesus está fazendo alusão àquilo que acontecia na travessia entre Judeia e Galileia. Porque por ignorar Samaria e não passar no meio do caminho e derrubar 3 dias da viagem, eles tinham que levar uma bagagem muito maior.
tinha que levar água, tinha que levar comida. Por quê? Porque eles não iriam estabelecer nenhum tipo de conduta comercial ou qualquer coisa que lhe facilitasse a viagem no meio. Então era 6 dias de viagem e com bagagem pesada. Diga assim após mim: mais longa e pesada. Então qualquer judeu dentro desse contexto fazia uma viagem para chegar ao destino mais longa e pesada. Fazia uma viagem para chegar ao destino mais longa e pesada. Como é que era a viagem? Como é que era a viagem? Por isso João vai escrever no seu texto, dizendo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus vai utilizar uma rota que nenhum judeu utilizaria. E a viagem, que naturalmente deveria durar 6 dias com qualquer um, com ele a princípio só deveria durar 3 dias. Porque tudo aquilo que estavam querendo ignorar no meio do caminho para chegarem na Galileia, Jesus não ignorou. Agora, ele fez isso muito alegre, ele fez isso muito feliz. De acordo com o relato de João, Jesus não está passando em Samaria com a mesma motivação que ele passava, por exemplo, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lá o texto vai dizer em João 11, se não me engano, que quando Jesus ia lá, o texto diz: e Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então você vai ver que Jesus tinha afinidades pessoais com aquela família, independente de exercício ministerial, diferente da passagem dele por Samaria. Aqui João está percebendo que ele não está indo só por espontaneidade, mas ele está indo para cumprir um exercício ministerial. Ou seja, eu não estou indo só porque eu gosto, eu não estou indo só porque eu quero, eu estou indo para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Levar salvação ao perdido, levar restauração ao pecador, promover uma saída para aqueles que atravessaram a porta do erro, a porta do pecado, mas não sabem como retornar. Jesus, diferente de qualquer judeu, não deixa o seu status pessoal atrapalhar a obra. Jesus não deixa o número de seguidores do seu Instagram prejudicarem a sua opinião sobre algo ou alguém. Jesus não deixa os seus contratos, o seu CNPJ impedir os seus princípios. O que você está dizendo, Camila? Estou dizendo que a prioridade de Jesus é fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que vão dizer, independente do que vão achar. A coisa é tão séria, só para você entender, a coisa é tão séria que Jesus fala para os seus discípulos irem para a cidade comprar comida. Aí eu te pergunto, ele estava com fome? Não, o texto diz que ele estava cansado. E nem sempre ele apresentava esse mesmo nível de fome que nós temos. Tanto é que quando tentaram fazer ele ingerir uma comida fora de horário, ele disse: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Jesus sempre prioriza o ministério e não as necessidades. Ele sempre prioriza a vontade do Pai e não a opinião alheia. Ele sempre prioriza o que Deus quer que ele faça e não o que as pessoas esperavam que ele fizesse. A verdade é que Jesus é a prova que, para cumprir com excelência um ministério, uma unção e a vontade de Deus, você vai involuntariamente frustrar muita gente. E ele não tinha preocupação com isso, porque importava-lhe obedecer aquele que lhe chamou, ao ponto que ele mesmo vai dar testemunho de si próprio, dizendo: o Pai faz tudo o que eu peço. Mas por que ele faz isso? Porque eu sou filho? Não, o Pai faz tudo o que eu peço porque eu faço tudo o que lhe agrada. Então, quando ele precisava, o Pai chegava junto, porque Jesus é o tipo de homem que, ao cumprir o ministério na terra, não coloca afinidades acima da vontade de Deus, não coloca suas próprias vontades acima da vontade de Deus. Há nele a mesma alegria e o mesmo júbilo para visitar alguns amigos na região de Jerusalém, aldeias e cidades vizinhas? Não, não há. De acordo com o relato de João, parecia um tanto constrangedor aquilo que ele estava fazendo, mas mesmo assim ele fez. Primeira verdade que Deus está mandando eu liberar nessa noite sobre a nossa vida é: sabemos aonde estamos, sabemos aonde queremos chegar, mas muitas vezes terminamos espancados pelo meio do caminho.
terminamos pesados demais para concluir a viagem, porque estamos dando mais atenção ao que os outros esperam de nós do que ao que Deus delegou para que nós fizéssemos. Começamos então a reclamar que a igreja é difícil, que ministério é difícil, que ter unção é difícil, que liderar departamento é difícil, que ser crente, cristão, seja lá o nome que você quer dar, é difícil. Mas por que é difícil? Não é tão difícil assim fazer o que Deus quer. O mais difícil é deixar de fazer o que os outros querem que eu faça. Por quê? Porque eu quero ser aplaudido pelo povo. Ninguém aqui quer ser odiado, todo mundo aqui quer ser amado. Ninguém aqui quer saber que as pessoas estão te ridicularizando. O que a gente quer é ser ovacionado. Mas o que vai acontecer aqui? Até os mais chegados, Jesus vai dar para eles um outro rumo, para que eles não o impeçam ou o atrapalhem de fazer o que ele precisa fazer. E o que ele vai fazer? Conversar com uma mulher samaritana. E isso não era ético, isso não era culturalmente dentro daquele contexto uma formalidade aceitável. E aí que ele tirou temporariamente de perto dele até aqueles que mais amavam ele. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Muitas coisas que estão te impedindo de chegar no destino que você já sabe qual é, não é a montanha, não, é dar ouvidos demais àqueles que te amam, porque os que te amam são da sua confiança. Não é inimigo que te influencia. Quem te influencia é quem dorme contigo. Quem te influencia é quem te ajuda. Quem te influencia é quem te apoia. Camila, o que você está dizendo? Você não está entendendo errado, não. É isso mesmo que você está entendendo. Significa que às vezes o nosso maior impedimento em fazer o que Deus quer que nós façamos não são os inimigos, é a preocupação de desagradar quem nos ama. Então a gente ouve eles acima da voz de Deus, obedece eles acima da voz de Deus. Agora, você não conhece a voz de Deus? Eu não conheço a voz de Deus? É claro que nós conhecemos, ou pelo menos estamos buscando conhecer a vontade de Deus. O que Jesus sabia? Que o destino era Galileia. O que ele sabia? Que Samaria estava no meio do caminho e ele tinha pouco tempo, porque a vida é um sopro. Olha para mim, Deus está usando a palavra dele nessa noite para dizer pra gente que não é cansaço, não é depressão, não é burnout que tem nos impedido de chegar no destino. Não é a obra de Deus, não é o que Deus mandou a gente fazer, é o que a gente deixa de fazer para agradar quem não manda, para agradar quem não garante, para agradar quem quer andar junto mas não sustenta. Camila, eu não estou entendendo. Irmão, ame, ouça conselhos, permita-se ser aconselhado, mas não sobreponha nenhuma voz à direção que Deus te deu. Se Deus te deu uma direção que vai desagradar alguém, faça a vontade de Deus e não da expectativa humana. É uma palavra simples que Deus está entregando, mas ela nos dá uma direção e uma garantia de chegar no nosso destino. A expectativa que colocam sobre nós é mais pesada de exercer do que a direção que Deus deu. Eu vou falar de novo. A expectativa que as pessoas impõem sobre você, ela é maior do que as renúncias que você precisa fazer para obedecer o que Deus mandou. Porém, no paralelo da obediência, você prefere dizer que o que Deus pediu é mais difícil. Só que o que Deus pediu para fazer vai te dar graça para você exercer. O que Deus te pediu para fazer vai te dar garantia para você chegar onde Ele falou. O que Deus te pediu para fazer é algo cuja carga não vai impedir você de exercer o que Ele falou. Ele disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde, e troca essa carga, porque o meu jugo é leve. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aí você diz:
Eu tô pesado por causa da igreja. Eu tô pesado por causa do ministério. Eu tô pesado porque Deus me chamou. Eu tô pesado por causa do chamado. Chamado cansa, mas não pesa. Chamado é o cansaço mais realizador do mundo. A grande busca da vida não é não se cansar, mas é aprender a se cansar pelos motivos certos. Quando você se cansa pelos motivos certos, você dorme exausto e acorda motivado para fazer tudo de novo. Agora, viver a vida e gastar a vida inteira para atender a expectativa de quem está ao nosso redor, em detrimento daquilo que Deus nos falou, mina de nós a energia, dobra a viagem e faz ela ficar, quem lembra? Longa. E se eu falar que já era para você ter chegado aonde você sabe que tinha que ter chegado? Ah, Camila, mas eu não cheguei por causa disso, por causa daquilo. Você não chegou, na maioria das vezes, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes não tem a ver com o tempo de Deus. É que na maioria das vezes usamos a nossa força, nossa energia, nossa reputação, nosso dinheiro para atender às nossas conveniências e não a vontade de Deus. Na maioria das vezes usamos a energia que Deus nos deu para exercer o propósito e usamos ela para fugir do propósito. Pegamos as pendências que aparecem no meio do caminho. Deixa eu ver se você ainda lembra. Ali que terra é aquela? E essa ali? E aqui é quem? Vamos lá. Sai da Judeia para chegar na Galileia. De novo, quem está no meio? Quem não se dá? Os samaritanos que não se dão com os judeus, ou os judeus que não se dão com os samaritanos? Aí você diz, Camila, os dois não se dão. Não, mas os rejeitados aqui são os samaritanos. Tanto é que um judeu, se quiser, pisa em Samaria, mas um samaritano entra no templo em Jerusalém? Quando essa mulher confessa o pecado dela, ela deseja levar uma oferta para a expiação desse pecado. Aí Jesus vai dizer assim para ela, tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo para ela? Você sabe que quem errou foram vocês. Você sabe que quem miscigenou a raça e perverteu a liturgia legítima e original de adoração foram vocês. Então quem está errado? Você está com medo de falar? Eu não estou dizendo que é certo tê-los chamados de cães, e nem que agora eles não estejam corretamente ofendidos. Mas quem começou tudo? Quem está vivendo a consequência do seu erro? Bora, quem? Os samaritanos. Os samaritanos. Então nós identificamos que essa geografia aqui, ó, Samaria é uma terra de errados. Meu destino é certo. Eu não quero ter que passar em um lugar onde tem pendências antigas por causa de erro que essa própria gente cometeu. Então todo judeu que ignora Samaria está mandando de certa maneira uma mensagem social. Qual? Problema é de... Só que um problema que aparece no meio do caminho do seu destino manda uma mensagem para você. De fato, você pode não se envolver por pensar assim, não fui eu que causei esse problema. Ou você pode fazer como fez Jesus, entender que não foi você que causou o problema, mas que você tem poder para... Foi Jesus que causou a guerra entre judeus e samaritanos? Não foi. Jesus tinha alguma coisa a ver diretamente com o problema que ocorreu entre judeus e samaritanos? Não tinha. A verdade é que há sobre nós o poder e a autoridade para, no nome de Jesus, resolver pendências que estão no meio do caminho que nos leva ao nosso destino. Mas preferirmos fazer como a maioria, ignorar. Só que Jesus nos reuniu aqui nessa noite para dizer, e se eu te disser
que é ignorar que está minando sua força. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Que é você sentir raiva do que fizeram, que está esgotando a sua autoridade para resolver o problema que não foi nem você que causou. Vou perguntar de novo: Jesus criou esse problema? Jesus criou esse problema? Então por que ele está passando lá? Porque ele vai resolver. Irmãos, eu não estou pregando para jardim de infância não. Uma mensagem como essa é Deus dizendo que nós estamos prontos para alimento sólido. E sabe o que ele está dizendo? Ei, volta aqui, presta atenção. E sabe o que ele está dizendo para nós? Pare de fugir dos problemas. O teu ministério não é um ministério que foge, é um ministério que resolve. O teu testemunho não é de fuga, é de solução. Você não foge da quimioterapia, você vai fazer a quimioterapia cantando e louvando ao Senhor. Um crente convicto não foge da montanha, ele entra nela e começa a resolver o que está fora do lugar. Eu estou sentindo uma autoridade muito grande aqui. Deus vai empoderar homens e mulheres para entrarem em situações aonde alguém diz: não se mete não, deixa isso para lá. Eles que são assim ou assado, que se entendam. O problema é que nessa de deixa para lá, o departamento está quebrando, a igreja está rachando, a família está dividida. Cada hora o Natal tem que ser na casa de um, porque se o B tiver, o A não vai, e é todo mundo parente. Deus está dizendo: até quando tu vai deixar essa montanha esmagar tuas relações, esmagar tua vida emocional? Pois a partir de hoje tu vai entrar nessa montanha e vai deixar claro que o problema você não criou, mas que a unção para resolver está com você. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Segura a mão, segura a mão. Segura. Me dá tua mão, mulher. Segura a mão de quem está do teu lado aí agora. Segura de qualquer jeito não. Ai, irmã Camila, mas eu não conheço. Não precisa conhecer. Deixa ele perceber que não é uma noite de entretenimento gospel, nem de evento. Você que está de pé aí atrás, se não quiser eu te dar a mão, chapa a mão no ombro do vizinho e deixa ele perceber que você está ao lado de um profeta do eterno. Pega na mão dele. Grite assim comigo: é esse mês. Diga: é esse mês que montanhas não vão te atrapalhar. Sacode ele e diz: tu vai entrar lá, tu vai atravessar essa montanha, vai ganhar tempo, vai ganhar leveza, vai ganhar autoridade, vai resolver problemas. E depois dessa vida você vai resolver. Você vai resolver. Essa briga por herança vai acabar. Esse problema vai acabar. Você vai resolver. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. É mês de soluções. Você vai resolver. Você vai resolver. Olhe para mim. Me ouça com atenção. Quem te ama vai tentar te desencorajar do que eu estou falando. Eu não disse quem te odeia, eu disse quem? Porque essa pessoa não quer ver você mexer em terra de errados, em pendências antigas. Ela não quer que você sofra. Então, gente que você ama, gente que você confia, você vai ter que fazer o que Jesus, eu acredito, que de certa maneira fez com os discípulos. O quê? Vai ter que mandar eles comprar comida. Vai ter que mandar eles fazerem alguma coisa. Eles não podem estar na hora que você ligar. Vou falar rasgado como Deus está mandando. Porque tem gente aqui que tem um problema que não foi ele que causou. Você foi vítima e não abusador. Você foi quem ficou em dívida por ter emprestado e não quem pediu o emprestado. Rapaz, isso deu um vento na tua família.
O terreno da disputa era por direito seu, mas a ganância rachou a casa. E você está se vendo ter que lutar para pôr em ordem uma coisa que nem foi você que fez. Tem meninos aqui na faculdade, na escola, que estão se vendo na situação de falarem normalmente com pessoas que você sabe o que eles disseram e fizeram nas tuas costas. Mas para dar testemunho você diz: bom dia, boa tarde, e aí, tudo bom? Quem é amigo e não está ligado no propósito do destino? Porque amigo, irmão, olha primeiro a nossa reputação para depois entender o propósito. Ele não quer que a gente sofra. Se você falar com quem não merece, ele vai dizer: tu tem que parar de se humilhar para fulano. Larga de ser boba. Pô, mano, tu tem que deixar de ser otário. Deus está mandando dizer isso aqui para alguém. Manda os melhores irem comprar comida. Eles vão querer entrar em todos os lugares com você. Eles vão querer acessar todas as suas ligações. Escute, eles vão querer estar em todos os grupos de WhatsApp. Mas existem grupos que você não vai poder convidá-los para estar. E não é porque você não confia neles, é porque você confia tanto que não pode ser influenciado por eles. Você tem que aprender a separar a afinidade do propósito, porque o propósito é maior. Jesus mandou eles irem comprar comida porque ele vai sentar na beira do poço e vai esperar essa mulher chegar. Jesus quer alcançar toda a Samaria. Jesus não está indo lá para alcançar uma pessoa. Jesus está indo lá porque ele quer alcançar a maior extensão de Samaria. Só que assim como uma porta é maior do que a chave, a porta só pode abrir se tiver uma. É como se Samaria fosse a porta e a samaritana fosse a... E se eu te disser nessa noite que se você abrir seu coração para dizer: Deus, pode me usar para arrumar a casa, pode me usar para me dar estratégia para resolver problemas antigos. E se eu te disser que Deus vai te dar a estratégia de como se abre essa porta, mas não é te colocando diante da porta, é colocando na tua mão a... Vamos falar a verdade, a gente está até acostumado, principalmente em culto de campanha, quando a gente diz assim, ó, Deus vai abrir uma porta, você já imagina a porta aberta, sim ou não? Sim ou não? E você pensa e ora: Deus, eu quero uma porta, eu quero uma porta. Pois nessa noite você vai dizer: Deus, eu não sei ainda onde está a porta, mas começa me dando a chave, porque quando eu estiver diante dela, eu não vou arrombar, eu quero a estratégia. Assim era a motivação de Jesus em encontrar a samaritana. Vamos lá. Pode ser a maior porta do mundo, irmãos. Já percebeu como a chave é pequena? Sim ou não? Teu carro cabe no teu bolso? Mas o que cabe no teu bolso? A porta da tua... Alguém já entendeu? A porta da tua casa. Quando você vai embora, tu leva ela? Não, ela fica lá. Você só traz a... Agora vem comigo. Quem já viveu a situação de sair, fazer tudo o que tinha para fazer, mano, moído, cansado, você diz: eu tô doido para chegar aí. Aí vem com a bolsa ou com um molho de chaves. Eu não sei porquê, mas seu organismo sabe que você está chegando, e o que você tiver com vontade de fazer vai apertar na hora que tu entrar na tua rua. Não é? Parece que a bexiga diz assim: ai, chegou na rua, corre, corre. Aí você vai pegar a bolsa, a pasta, o bolso, começa procurando em pé. Aí o desespero. Bateria do celular acabando. Você tem um endereço, ninguém conhece o caminho melhor do que você. Não é invasão, a casa é, mas você não consegue, porque não tem.
Você vai receber a chave esse ano. Irmãos, quem não crê, coma menos. Mas para quem crê, se eu fosse você, eu daria um salto da cadeira em cima do que eu vou falar agora. Porque eu tô vendo em visão aberta chave caindo para tudo que é lado. Pega a tua! Pega a tua! Pega a tua chave! Chave para curar! Chave para tomar posse da paz da tua família! Chave para pagar dívidas antigas! Chave para perdoar mágoas antigas! Vem a estratégia aí! Sacode os 2 ou 3 e diga: se Deus, diga, se Deus não mostrou a porta primeiro, Ele vai dar a chave. A chave, a chave vai abrir a porta. A chave vai abrir a porta. A chave vai abrir a porta. Posso ouvir um amém? Quem aguenta mais 5 minutos, senta dando glória. Remanacanda lá e Jomanácia. Creia, 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 creia. Veja, a chave é pequena. A chave é pequena, olhe para cá. Não despreze as pequenas estratégias. Não despreze as pessoas mais humildes. Não avalie as pessoas pelo que elas têm. Irmãos, uma experiência pessoal. As maiores portas que eu já atravessei na minha vida estavam embutidas em chaves que você olhava e não dizia que abria a porta. Tem gente na tua casa que você humilha, que você diz: fulano é um atraso, é um atrapalho. E Deus está dizendo: resolva a pendência, porque fulano é uma chave. Agora, eu falo de chave e você está imaginando um objeto inanimado. É natural. Sua mente está projetando a referência da palavra. Eu falo de chave, então você está vendo um pedaço de metal na sua mão. Só que a chave da qual eu prego é uma chave viva. Por exemplo, a chave de metal depende da tua mão e do teu manejo para abrir a porta, sim ou não? Essa aqui é uma chave viva, porque a chave não é Samaria. Samaria é a porta. A chave é a... Então essa chave não é um objeto inanimado, não é uma coisa, é uma pessoa. As maiores portas não se abrem com coisas. Quando Deus quer te abençoar, Ele não te dá uma coisa, Ele te apresenta uma pessoa. Jesus vai lá, espera ela chegar. Isso aqui me esbofeteia. Eu fico constrangida. Porque às vezes a gente faz um pouquinho um negócio aqui, outro ali, já acha que está sem horário. Eu estou sem tempo. Eu não consigo imaginar ninguém mais ocupado do que Jesus. Só que Ele sentou e esperou ela chegar. Tem vitória, tem pendência, tem problema antigo que a gente acha que resolver é botar na justiça, é discutir. É só você saber esperar no lugar certo com a pessoa certa. Ele senta e Ele espera. Deixa eu te falar um negócio aqui. Você está ocupando o teu cronograma, teu horário inteiro com todas as tuas tarefas, de tal forma que Deus não consegue mais tempo na tua agenda nem para falar com você. Desculpa, mas eu vou falar. Tem devocional aqui que você diz que não ouve mais Deus, e não é porque Ele não quer falar, é porque você usa todo o tempo da oração para você falar. Terminou o que queria, você levanta e vai. Eu não conheço homem mais ocupado e com uma missão mais nobre do que a de Jesus. E o que esse homem fez? Chegou no poço. Primeiro, admitiu o seu cansaço. Seu cansaço não te enfraquece, ainda mais se você estiver cansado pelos motivos certos. Segunda coisa, ele sentou-se e esperou. Ele esperou. Ele esperou.
Eu poderia gastar minutos e minutos para falar dela, mas eu quero terminar falando dele. Porque tudo que ela viveu dependeu. Tudo que aconteceu ali dependeu. O perdão que ela recebeu veio. A solução do problema veio. Às vezes a gente foca muito na terra dos errados e deveria estar focando nas atitudes certas. Camila, eu não entendi, vou falar rasgado. Tem gente aqui evitando as pendências de Samaria, porque diz: o fulano que errou, ele que me ligue. A fulana errou, ela que me peça desculpa. Só que deixa eu te falar, dos errados Deus não espera, é de você que Ele está esperando alguma coisa. Deus não espera nada de quem está mergulhado no pecado. Deus não espera atitudes nobres de quem está submerso na culpa do erro. Mas dos certos, Ele espera uma boa viagem passando por dentro de Samaria. Aí você diz: Camila, eu não posso passar em Samaria porque eu não quero me contaminar, eu não quero mexer. Irmãos, eu vou falar rasgado. É muito milindre para o nível de poder que você tem. Vamos lá. Jesus pediu água e ela, depois que decide dar água para ele, ela fala: como que é que o Senhor vai pegar água? Porque o Senhor não tem cântaro. Ora, só um parênteses aqui. Se ele estava com sede e queria beber água, ele estava disposto, uma vez que ele pediu água para ela, e ele sabe que ele não tem cântaro, e está vendo ela chegar no poço com o cântaro na mão, então ele está decidido a beber água onde? Só que na cabeça dela a separação entre judeus e samaritanos é tão grande que ela pensa: eu até vou pegar a água que ele pediu para ver se ele me dá essa água viva, mas Senhor, aonde que eu vou botar essa água? O Senhor não tem cântaro. Então o que está entendido aqui? Que se ele quer água e ela vai dar, ele vai beber no... Mas como é que Jesus vai beber no cântaro de uma mulher que teve 5 homens e o 6º não é dela? É o que ela pensa dela mesma, não é o que ele disse. Tem muita coisa que ele está disposto a receber de mim, e eu não dou, não porque ele não quer receber, mas porque a minha culpa neutraliza aquilo que eu estou em condições de oferecer. Você quer ver? Vou te dar só mais um entendimento disso daqui. Esse texto, ele é raríssimo na Bíblia. Por quê? Porque são raros os lugares e as pessoas que Jesus se relacionou, que ele chegou pedindo. Jesus é o provedor, ele é o jirê. Ele não chega pedindo, ele chega. Então qual é o comum? Ele pedir ou ele dá? A Bíblia diz que de Deus é o dar. A maior característica do filho e do pai é essa: dar, é entregar. João capítulo 3, versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A gente merecia? Mas isso não é sobre o que a gente merece, é sobre a capacidade que ele tem de... Por isso tanta graça. Vai ouvindo aí. Jesus vai chegar nesse texto e ele não chega dando, ele chega pedindo. Isso é raro, diga comigo para você não esquecer. Diga: isso é raro. Por quê? Não gostamos quando ele pede. Ela não gostou. Olha o que ela vai dizer: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Para de caô. Que padrão de moralidade você tem para dizer que só não vai dar água porque ele é judeu? Tu tá com um homem que não é teu, cara. Aí quer usar agora régua de moralidade para dizer que não convém um judeu falar com uma samaritana? Vamos falar a verdade nua e crua? Não é porque ele é judeu, é porque ele chegou pedindo. Porque se ele chegasse dando, ela não estava nem aí de onde vinha. Agora não julgue ela, julgue você. Se eu chego aqui agora, olho para você e digo assim, ó: Deus mandou você me dar teu carro. Você vai dizer: eu não senti nada. Então eu vou orar para ver se ele fala comigo, porque comigo Deus não falou. Tu vai me dar teu carro de pronto? Se eu passar na frente da tua casa e falar: ó, arruma tuas coisas que sábado eu tô chegando aí porque Deus me mandou pegar a tua casa, tu vai sair de casa? Tu vai sair de casa? Nem o mais fiel aqui vai sair de casa. Agora, ó como é que muda de figura. Se eu chegar aqui e escolher alguém e falar assim, ó: levanta,
fulano, levanta. Aí ele levanta. Se eu falar, Deus mandou você me dar, ele vai abaixar e vai dizer, comigo não falou não. Mas se eu falar assim, fulano, levanta. Aí ele levanta. Aí eu digo assim, eu pego a chave do meu carro. Diga assim, ó, Deus me mandou te dar o meu. Tu não quer nem saber se é um Chevette. Fala aí. Se é uma BMW, você já vai vir pulando dizendo, oh glória. Mentira ou verdade, gente? Porque quando chega dando, a gente está pronto a receber. Mas quando chega pedindo, a gente trava. Então não é porque ele é judeu, é porque ele chegou pedindo. Agora, de Deus é o dar. O que isso significa? Que dar, Deus dá para quem ele quiser. Tem coisas que Deus dá para todo mundo, independente de fé, religião ou qualquer coisa. O sol é para, a chuva é para. Vamos lá, o agricultor que dizima, que oferta e que reconhece Deus como Criador, Deus abençoa a terra dele, sim ou não? Então quando chove, Deus faz uma linha no terreno da fazenda do vizinho e diz assim, só chove aí, o outro vai morrer na seca. É assim que Deus faz? O sol é para, a chuva é para, o vento é para, a noite é para, a dor é para, a alegria também é para, sentimentos e circunstâncias, situações que Deus não diz vai ser para um e não para outro. Não, Salomão vai dizer, existem coisas que Deus fez para, e ele vai dizer, o sol, isso e aquilo. Agora, o que Deus dá pode ser para todos, mas o que ele recebe, ele escolhe de quem. Não, você não entendeu. Vou tentar falar no populacho, tá? É como se o que eu estivesse tentando te dizer é o seguinte: dar, eu dou para qualquer um, mas receber, eu só recebo de quem eu quero, de quem eu escolho. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. O que Deus está dizendo é, quando eu te der, agradeça, mas quando eu te pedir, sinta-se privilegiado, sinta-se honrado, porque a maior comprovação de que eu tô com você não é quando eu te dou algo, é quando eu aceito receber algo que só você poderia me dar. Então eu não sei o que ele tem te pedido, mas pelo Espírito, inspirada por Deus, eu posso sugerir. Não é de ontem nem de anteontem. Deus tem pedido você para ligar para pessoas da tua família que te arrebentaram. Não sou eu que estou falando, eu não conheço ninguém da tua casa, mas o Espírito Santo de Deus diz para você: ligue e libera ele, dá perdão. Ligue e libera ela, dá perdão. Chama ela de volta para a ceia do Natal, dá perdão. E você diz: não, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu não vou tocar nessa ferida. E Deus está dizendo: não é tocar na ferida, é tocar no bálsamo que vai curar essa ferida. Olha isso, gente. Ele chegou ali pedindo e ela se sentiu ofendida temporariamente. Só que o cântaro dela, por mais pecadora que ela estivesse naquele momento, ele demonstrou disposição para beber água no cântaro dela. Quem está entendendo, diga amém. Ele nem bebeu, pelo menos não que se há registrado no texto sagrado. Esse texto me intriga e eu encerro aqui. Ele fala de água, ela fala de água. Ele pede água, ela não quer dar água, depois oferece água. Ele fala de água, também não pega a água dela, porque ela acha que essa água é uma outra fonte. Resumindo, o texto fala de água o tempo inteiro. Eles brigam por água, um para dar água, o outro porque não quer dar água. No final ninguém toma nada e sai todo mundo saciado. Olha isso. Ninguém bebe nada e está todo mundo saciado. O que está rolando aqui? Ele entende que se ele vai beber água e se ela der, ele vai beber no cântaro. Mas na cabeça dela, ela é um cachorro. Na mente de um judeu. E ela está vendo um judeu pedindo água. Quem aqui tem cachorro? Ele tem certa liberdade na sua casa, sim ou não? De vez em quando você dá para ele o resto de alguma coisa que você come, sim ou não? Fala a verdade, sim ou não? Mas você come algum resto que ele deixa? Tem diferença. Você pode terminar de beber uma parte de um copo d'água e depositar o restante na tigela dele, sim ou não? Mas você bebe água na tigela dele? Tem diferença, não tem?
O que ela está querendo dizer é o seguinte: como é que tu vai beber água se só eu tenho o cântaro? Ela está querendo dizer o seguinte: eu beberia no teu cântaro, mas a pergunta é, você vai beber? Só que se ele está pedindo de beber e viu que ela tem cântaro, o que ele está dizendo é, vou. Vou. Qual é o nosso pensamento? Vamos para a parte espiritual. Jesus não tem como usar meu cântaro. Ou eu bebo, ou eu fumo, ou eu cheiro, ou eu estou na prática de algum pecado, de algum erro, de algum delito, de alguma imoralidade. Então eu não posso entregar minha vida para Jesus hoje não. Depois que eu arrumar a minha vida eu vou. Só que Jesus está hoje aqui dizendo, eu quero beber água no teu cântaro hoje. Aí você pensa assim, não tem como, meu cântaro está sujo. Eu nunca consegui emprestar ou oferecer meu cântaro para Jesus, porque eu gostava muito do baile. Então eu ia para a igreja com a roupa do baile funk. E aí quando o pastor fazia o apelo, eu amava Jesus, mas eu dizia assim, quando eu arrumar minha vida toda, aí eu vou, porque eu pensava, meu cântaro tem que estar perfeito, limpo, né? De acordo com o que eu vejo na vida dos irmãos que estão ali. Então eu chorava, eu queria ir, mas eu nunca ia, porque eu pensava mais ou menos assim, como é que ele vai beber água nesse cântaro? Até que um dia eu fui, e nesse dia eu estava com a roupa para ir para o baile depois do culto, bermudinha, barriga de fora e top do piu-piu. Looney Tunes estava uma febre na época. E foi assim que eu fui. E eu imagino a galera me olhando, porque era uma igreja do bairro, e pensando assim, cara, que cara de pau, né? Tá aqui no culto e quando o culto acaba, todo mundo sabia que eu ia pra praça onde o baile ficava, porque o baile ficava na rua da minha, que ia pra minha casa. Então na igreja eu ficava cheia da presença, mas quando eu passava na rua do baile, aquilo me pegava. Escute isso. Eu pensava, esse cântaro é muito sujo, quando eu limpar esse cântaro eu empresto para ele. Duas verdades. Primeiro, ele não está pedindo cântaro porque precisa. Ele está pedindo cântaro para te mostrar que você não tem o poder de convencê-lo que você não está pronto. Segundo ponto, quem oferece fonte não está nem aí para cântaro. O que isso significa? Significa que o cântaro é só uma justificativa para você chegar perto da... E entender que se você beber dessa água, você não precisa mais do cântaro. Olha isso aqui, o cântaro é o maior problema. Mas depois que ela entende a salvação e Jesus perdoa ela do pecado, a primeira coisa que ela deixa, diz o texto, que é o cântaro. Então ela estava com maior apego com o cântaro. Mas depois que ela entendeu o que Deus estava fazendo, ela largou o que você considera importante hoje vai perder o valor quando você compreender o que Ele tem para você. Esse pecado não é mais valioso do que a salvação. Essa culpa não é mais poderosa do que o arrependimento da confissão dos seus pecados. Jesus está dizendo, este cântaro não vai atrapalhar o nosso relacionamento, mas só para ajudar você a entender, se ele bebesse água naquele cântaro e ela pensasse, como é que ele vai beber água no meu cântaro é sujo. Não te preocupe com isso, porque se ele bebesse, não era ele que ficava sujo, era o cântaro que ficava limpo. Quando o leproso se aproximou de Jesus, não foi Jesus que ficou leproso, foi o leproso que ficou curado. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus, não foi ele que teve hemorragia, foi ela que foi sarada da hemorragia. O Senhor está dizendo, chega mais perto de mim, desenvolve relacionamento comigo, porque o teu pecado não me faz pecador, mas a minha santidade te fará salvo, Então não ligue pro cântaro, eu vim falar de fonte. Responda aí com inteligência, aonde cabe mais água? No cântaro ou na fonte? No cântaro ou na fonte? E tá a gente aqui perdendo tempo falando de cântaro. Você tá assim, meu cântaro é assim, meu cântaro é assado. Jesus está dizendo, e se a gente pular o cântaro e for direto pra... E se a gente parar de falar do que você fez e começar a falar do que eu vou? E se a gente pular...
entendendo o que Deus está falando aqui? Parece que eu me vejo no dia da minha conversão. Eu com vergonha de chegar lá na frente e dizer: Jesus, os palavrões que eu estou falando na escola. Jesus, as coisas erradas que eu faço na rua. Jesus, como é que... E eu querendo falar do que eu fiz. E parece que eu me lembro do Espírito Santo acalmando meu coração e dizendo: eu não te chamei para falar do que você fez, eu te chamei para você ouvir o que eu vou fazer. Eu não te chamei para tratar do que você fez. Apenas arrependa-se. 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 Eu me arrependia. Quanto mais eu sentia Ele me abraçando, eu me arrependia. Quanto mais eu sentia Ele me amando, mais eu me arrependia. Quanto mais eu amava a presença dEle, mais eu me afastava do que me afastava dEle. Então eu não deixei de viver as coisas que um dia eu vivi, porque elas não eram boas para mim naquela época. Eu não tinha essa noção. Eu deixei de viver o que eu um dia vivi, porque eu não queria abrir mão do que Ele disse que eu ia viver. E Ele me disse: eu vou te libertar, eu vou te salvar, eu vou te curar. Eu era uma menina apavorada por medos, por espantos noturnos. Eu achava que ia morrer. Eu parecia uma marionete na mão do diabo. Eu via coisas sobrenaturais e eu não tinha a quem recorrer, porque a culpa do meu pecado dizia para mim: você não pode clamar a Ele porque você faz tudo errado. Então no dia que disseram para mim: venha, receba Jesus, eu fui. Só que nesse dia eu entendi que não sou eu que recebo Ele, é Ele que me recebe. Ele me recebeu, bebeu água no meu cântaro e fez de mim uma fonte que jorra água para a vida eterna. Os medos acabaram, as lutas se dissiparam. Eu aprendi a guerrear as guerras. Agora eu sabia onde recorrer. Essa mulher vai voltar pela cidade para falar o que ele fez. Ela é outra mulher. Como é que a gente sabe disso? Porque ela foi pegar água perto do meio-dia e ninguém pegava água nessa hora. Por que ela pega água nessa hora? Para evitar a sociedade. Agora que ela é fonte, ela não se importa mais com o que dizem. O cântaro espera receber. A fonte está pronta para... Você sempre espera um abraço, né? É porque você ainda não foi curado. Quando você é curado, você não espera ninguém te abraçar. Você anda pela igreja distribuindo abraço. Você fica chateado, né? Quando na ceia as pessoas abraçam 2, 3 e não chegam em você. O Senhor está dizendo: é porque tu é cântaro. Porque no dia que tu é fonte, tu não espera ninguém chegar em você. É você que vai chegando em todo mundo. Fonte não espera quem errou pedir perdão. Fonte pede perdão até quando não errou, porque ela não fica pensando no motivo de quem promoveu, mas fica pensando no poder de quem pode resolver. Mulher resolveu, foi a chave. Jesus abriu a porta, ela trouxe os samaritanos. E esse lugar, que era um lugar tão desconfortável, que era um lugar ignorado por todos os judeus, o texto diz que os samaritanos começaram a insistir e a pedir a Jesus e os seus discípulos que não fossem embora, mas que ficassem mais tempo. E o texto diz que ele ficou lá mais um dia. Mudou muita coisa para quem passou só porque era necessário, né? Começou porque tinha que fazer e terminou porque queria estar fazendo. Jesus está dizendo: se você entender que não foi você que começou, mas que você tem poder para resolver, você vai começar na obrigação, mas vai terminar na realização. Jesus chega na Galileia ainda com 1 ou 2 dias de vantagem. E o grande lance aqui não foi só ele ter chegado, mas foi o que ele conquistou antes de chegar. Porque não é sobre saber aonde eu quero chegar, mas é qual tipo de caminho eu percorri para chegar lá. Tem gente que chega no auge e chega sem família, chega no topo e chega sem amigos, porque só se preocupou em... Jesus nunca disse: eu sou a chegada. O que ele dizia? Eu sou o caminho. Escute, as melhores coisas que você está para viver
está envolta nos lugares que você mais foge, entre as pessoas que você mais deseja ignorar. Não está lá fora, está no meio da sua família. Os resultados que você deseja obter estão nos processos que você tem rejeitado, por causa do desconforto da ligação, por causa da convivência no mesmo ambiente. E o Senhor está dizendo: se ao invés de usar a energia para se contorcer, você usar a energia para resolver, eu vou te mostrar que essa terra não é só terra de errados, mas é terra de amigos. É terra de gente que vale a pena o esforço para ser recuperado. Camila, ela agora vai ser perdoada. O que ela faz? Ela vai para o templo ou vai para o monte? Aí Jesus diz assim para ela: tu sabes que a salvação vem dos judeus. O que ela está dizendo? Para receber o perdão que você quer, você tinha que ir para o templo. Mas aí eu te pergunto, samaritano entra no templo? Então olha a sinuca de bico que essa mulher tá. No monte Deus não recebe, e no templo ela não entra. Como é que ela vai ser perdoada? Olha para mim. Tem gente que está doido para consertar a vida com você, só que não sabe como. Porque quando o pecado abre uma porta, ele só te dá a porta de entrada, ele não mostra a saída. Você fica num labirinto. Só que Jesus entra, porque além de ter dito eu sou o caminho, ele também disse eu sou a porta. Escute. Onde eu vou levar a oferta para a expiação desse pecado? É isso que significa onde se deve adorar, no templo ou no monte. Ela está dizendo: onde eu levo uma oferta para eliminar esse pecado? No templo ou no monte? Então é como se ele dissesse assim: ih, deu ruim para tu, hein? Porque no templo tu não entra e no monte Deus que não recebe. Mas a hora vem. Ei, eu quero que você pegue essa palavra profética e grite assim para quem está do seu lado: a hora é setembro. Camila, mas hoje já é 24. Pois diga de novo: a hora é setembro. Deus está me dando autoridade para dizer isso aqui. Há uma unção para resolver pendências antigas nesse mês. Se você deixar para outubro, você vai perder a nuvem, vai perder. O mundo espiritual é dinâmico. Quer resolver? Vai para cima em setembro, que Deus vai te dar graça ainda esse mês. Então o que ele está dizendo? Mas a hora vem. Ele fala assim para ela: já chegou. E está falando contigo aqui agora, em que os verdadeiros adoradores, e o que isso significa? Pecadores arrependidos verdadeiramente, não adorarão mais, ou não precisarão esperar para arrependerem-se e receberem o perdão dos seus pecados no templo ou no monte, mas adorarão ao Pai em espírito. Sabe o que Jesus está oferecendo para ela? Um caminho que ela não conhecia. Qual é o caminho que ela conhece para resolver o problema? Ou ela vai para o monte ou ela vai para o... E Jesus está dizendo que no monte o Pai não recebe, no templo ela não. Então ela está sem saída. Jesus vai abrir um. E se eu te disser que Ele está me usando hoje para você que está aí tentado com a incredulidade, dizendo: Camila, não tem jeito. E o Senhor está dizendo: é porque você só conhece algumas opções, mas eu tenho um caminho. Eu vou dar um jeito. Então, nem no monte nem no templo. Qual é o caminho que Ele vai abrir? Vamos lá. O que ela precisa? De um altar. E tem que ser um altar legítimo. Jesus chegou e se assentou em cima de uma fonte, um poço. E ele era de Jacó. Quem lembra? Ele era de... Qual é o testemunho oficial de Deus? Deus de Abraão. Então aquela fonte é um altar. Qual é a primeira coisa que ela precisa? Para ela receber o perdão dos pecados de acordo com a lei. Do que ela precisa? Jesus está sentado sobre a fonte de... Entenda essa conotação. Aquilo ali tipifica porque é o memorial da terceira geração patriarcal de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre o que promete. Deus de Jacó, Deus que sustenta o que deu. Segunda coisa, do que ela precisa? De um sacrifício. Quem está ali? Eis o que tira o...
Não tem sacrifício maior. Ela precisa de um altar. Ele está sentado sobre a fonte de Jacó. Ela precisa de uma oferta. Ele é o cordeiro. Ele é o... E sabe o que eu acho lindo? Ele podia estar em pé, mas João faz questão de dizer que ele estava aonde? Ela precisa de um sacerdote. Quem está comigo ainda? Ela precisa de um sacerdote. Um sacerdote resolveu o problema dela. Só que Jesus não é um sacerdote. Quem lembra? Ele é o sumo sacerdote. Ela precisa de um sacerdote. Ele é o chefe dos sacerdotes. Você precisa de um sacerdote? Tá falando com ele. Precisa de um cordeiro? Ele é o sacrifício vivo. Precisa de um altar? Ele conhece e reconhece Jacó. Camilo, que Deus está dizendo: eu vou criar um jeito que ninguém te contou, de te tirar de onde ninguém podia te tirar e de te dar o que você não sabia que era capaz de receber. Ele perdoa ela, porque Ele tem autoridade para isso. Olha para mim. Ele quer te liberar hoje. Não é amanhã, é em setembro. Ele está dizendo: não importa os pactos de sangue que você fez, nenhum sangue é maior do que o sangue do meu filho. Não me importa saber aonde você sentou, eu sei aonde eu fui crucificado. Deus me manda dizer a alguém aqui: você não vai me convencer que não valeu a pena eu passar por aqui. Você é a minha chave. Você vai abrir as minhas portas. Eu te chamei para esse dia. Eu preparei essa noite. E você pensava assim, ó: 31 de dezembro eu mudo, porque é o culto da virada. O Senhor está dizendo: tua virada não está numa data, está numa pessoa. Eu vou falar como Deus está mandando. Esse ano tu não vira em dezembro, tu vira hoje. O culto da o culto da virada da tua vida é hoje. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, tu vai sacudir 2 ou 3 e vai dizer assim pra ele: quer virar, fica de pé. É 1, é 2, é 3. Sacode ele ou ela e diga: quer virar? Quer virar? Fica de pé pro culto da virada da tua vida. Fica de pé, fica de pé. Quem tem sede, pede água. Quem tem sede, pede água. Dá-me de beber. Faça de mim uma fonte. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu vou te ensinar a cantar, porque você vai beber essa água agora mesmo. Diga: tu és. Por quem a minha alma. A fonte da vida. Cante. Olha lá. Leia essas palavras. És o dom de Deus, Messias. Bem suave. Vamos dizer: quero beber. Diga: tu és o rio, tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Lava, limpa, purifica e transforma. Tu és o rio, Senhor. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Tu és o rio, água viva. Lava de dentro pra fora. Remove a culpa. Glorifica, 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 glorifica o teu nome. Tu és o rio, Senhor. O rio que lava, o rio que limpa. Tu és o rio, Senhor. Bem suave pra fechar. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Escute. Jesus disse assim pra ela, quando mandou ela trazer o marido. Ele sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Só que ele deu para ela uma oportunidade dela confessar o pecado. Porque a palavra de Deus não diz
aquele que é descoberto no pecado alcança misericórdia. Não. A palavra de Deus diz: aquele que confessa, esse alcança misericórdia. O que confessa e deixa. Quem é que lembra desse homem, o primeiro homem da Bíblia, chamado Adão? Quando ele errou, o que ele fez? Quem lembra quando Adão errou e Deus foi procurar ele? Aonde ele estava? Aí olha aqui, olha aqui, olha isso aqui. Deus entrando no jardim do Éden. Adão, onde estás, Adão? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? Mas está dando para ele uma oportunidade. Porque se ele confessar, Deus terá dele. Você tem duas opções. A hora do julgamento está chegando. Você pode ser um réu pego em flagrante, ou pode ser um réu confesso. Eu não entendo muito do jurídico, mas eu sei que o réu confesso não recebe a mesma pena de quem é pego em flagrante. Se os homens cuja justiça é trapo de imundície conseguem fazer isso, como que você acha que Deus vai agir? É por isso que há misericórdia para quem confessa. Deus sabe o que você tem, o que você não tem, o que você pode, o que você não pode. Mas por que Ele está te chamando hoje e não te pega? Porque Ele quer dar a você uma chance de confessar. Aí Ele diz assim: disseste bem, porque tu já tiveste 5, e o 6º que tu tens agora não é teu marido. Aí ela diz: veja o que as profetas. Olha para mim. Ele não é só profeta, abre aspas para o que eu vou dizer. Ele é o homem, como a gente cantou aqui, que ela encontrou. Ele é o homem da vida dela. Por que eu estou dizendo isso no sentido espiritual? Porque ela já passou por 6. Eu não sou de ficar falando de número não, mas tem um número na Bíblia que nunca é ignorado. Ela teve 6 homens, mas a vida dela só mudou quando ela encontrou. Eu não estou dizendo que tu tem que rodar não, menina, vigia. O que eu estou dizendo é que toda a nossa busca revela a necessidade de encontrar apenas uma pessoa. Quem é Ele? Olha para mim aqui, você vai ficar rodando até quando? Jesus está dizendo: o que você quer encontrar onde você procura e não acha, está em mim. Eu sou o homem que vai mudar a sua história, o Senhor que vai mudar a sua vida. Eu quero dar uma chance eu quero dar uma chance para aqueles que querem escolher Jesus como advogado e não querem tê-lo como promotor naquele grande dia, como juiz naquele grande dia. Camila, hoje, se eu tivesse a chance de mudar a minha vida, eu queria me entregar para Jesus. Talvez você esteja achando que teu cântaro está sujo, só que Jesus já mostrou que Ele beberia sim, mas o que Ele tem para você é uma fonte. Quem quiser mergulhar nessas águas, eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão. Quem está me ouvindo bem, diga amém, gente. Você que está em casa, a mesma coisa. Só vai levantar a mão quem reconhece que se afastou. Veio aqui hoje porque ainda tem temor de Deus, mas está afastado. Não congrega mais em igreja nenhuma. Declarou discurso de ódio ao sistema, mas na verdade se afastou do centro da vontade de Deus. E hoje você quer fazer com Deus um concerto. Camila, eu quero voltar para Jesus. Ou, Camila, eu venho na igreja de vez em quando, mas nunca levantei a mão não. Eu acho que não precisa. Deus sabe o que tem no meu coração. Sabe, mas não concorda, porque não foi a igreja evangélica que inventou isso. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então quando eu disser 3, se você está afastado, se tu está no rolo, ah, Camila, eu não posso não, eu tenho muita parada para resolver, eu estou envolvida aí num tico-tico no fubá. Levanta a mão você, tico-tico, fubá, milharina, geral. Porque foi Jesus que disse: sem mim, para que esse orgulho
Não, depois que eu arrumar, aí eu... Isso é orgulho, isso é ego. Vem capenguinha igual eu vim. Larga de ser bobo. Não, porque se é para ser crente eu vou ser igual a fulano. E tu lá sabe a história de fulano? Vem escrever tua história hoje. Camila, eu sou crente de uma igreja aqui perto. Eu vou levantar a mão porque eu quero receber oração. Posso? Não! Não é com você que eu estou falando, não. Ai, mas é que eu estou sentindo de orar. Em casa tu não sente de orar, né? Ora em casa. Aqui agora é para quem reconhece. Camila, eu não vou usar justificativa não. Porque para fazer confissão, irmão, tem que ter coragem. Escuta isso aqui. Antes de ser homem de Deus, você tem que ser homem. Antes de conseguir ser mulher de Deus, você tem que ser mulher. Que é isso? Coragem para tomar decisões. Então se você é essa pessoa, reconhece que errou, ou que se afastou e nem sabe o que aconteceu, mas hoje quer voltar, eu já quero chamar os pastores para subir a tribuna, que eu não quero fazer essa oração sozinha. Nós vamos terminar de um jeito diferente. Aonde tiver pastor da casa, sobe aqui, porque eu quero muita água no altar agora. Rios e rios de água viva. Camila, é comigo que Deus está falando. É você? Então você vai levantar a tua mão e vai ficar com a mão estendida. Quando eu disser 3, que eu vou tentar te alcançar aqui na minha visão. Eu conto 1. Ore, igreja, para que essa pessoa tenha liberdade para tomar a decisão que ela almeja. Eu conto 1. Comece a orar, igreja. 2. Comece a orar, igreja, pedindo ao Senhor que repreenda a timidez. Repreenda o espírito de covardia. Comece a orar, bora, igreja. 2,5. Camila, foi pra mim, é comigo. Eu quero viver a minha virada hoje com Jesus. Eu quero um antes e depois a partir de hoje. Se é você, tenha coragem. É 1, é 2, 3. Levante a sua mão. Levante a sua mão, mantenha ela estendida. Deixa eu te ver. Não aplauda agora, senão eu vou me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tenham paciência. Deixa eu chegar aí. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Eu já estava dando glória. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Sacode a mão lá atrás. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 200, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 214. Celebre! No chat ao vivo. Tem alguém no chat? Tem transmissão? Como é que funciona? Eu só quero saber se tem gente subindo dizendo que quer Jesus. Só isso. Só isso.
Se tiver alguém online agora, você pode dizer: eu quero Jesus. E nós vamos reconhecer sua confissão pública de fé através do chat ao vivo. Camila, eu não tenho acesso no chat ao vivo porque eu estou usando a conta de outra pessoa. Levanta a tua mão no teu trabalho, no teu carro. Levanta a tua mão na tua sala, no teu quarto. Até deitado nessa cama, levanta a tua mão. Porque tudo que dois de vós ligados na terra será ligado no céu. E salvação vai chegar na tua casa hoje. Tem aí 2.000 pessoas online. Só pra gente ter noção. Só pra gente ter noção. Maria, Eliane, Rosângela, Marcinha, Kilsa, Patrícia, Paloma, tá tudo dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus. A igreja celebra, a igreja celebra. Ah, Camila, eu quero ir embora. Vai com Deus, mas a festa começou agora. Pra quem entende o que o céu está fazendo. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou. Cheguem pra frente, cheguem pra frente, cheguem. Samaria já está resolvida. Pode tirar, pode tirar. Os pastores estendam a mão em direção à igreja. Recalaxonaragaço. Quem é batizado no Espírito Santo com fogo e evidencia isso no falar de outras línguas, ore em línguas agora, seja edificado. Camila, eu ainda não sei falar. Quer falar? Receba o batismo do Espírito Santo com fogo. O batizador está aqui. Abra a boca. Renova as línguas, Jesus. Batiza com fogo. Batiza, Espírito Santo. Aqueles 214 que eu consegui contar aqui, levantem as mãos de novo e sacudam. Os 200 levanta de novo, sacode. Aonde tiver uma mão sacudindo do teu lado, você que é daqui ou de algum lugar, ora com essa pessoa agora. Bota a mão no ombro dela, no ombro dele. Ninguém sozinho, isso. Sacode a mão se ninguém ainda tiver colocado a mão no seu ombro. Bora! Bora, gente, procura! Eu não quero ninguém sozinho agora. Sai do lugar, quem é da casa sai do lugar. Procura alguém, é lá no canto, não pode ficar sozinho. Ore junto, ore junto. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada uma dessas vidas decididas no teu altar. Recebe, Senhor, como filhos amados, perdoados, como filhas amadas. Declaramos agora na autoridade do nome de Jesus que toda acusação e toda condenação do inferno caia por terra agora. Em nome de Jesus, vencido e sem força, toda culpa dê lugar ao arrependimento verdadeiro. E todo arrependimento verdadeiro abre a porta do quebrantamento e da confissão. Faça eles gerarem frutos ainda neste mês de setembro. Glorifica teu nome. Inaugura um novo tempo, um tempo de problemas resolvidos, um tempo de soluções. Nós os abençoamos e te pedimos,